esse sacerdote Zadok, não sei se você já ouviu falar sobre esse cara. Esse cara foi profetizado muito tempo antes. Existia a geração de profetas de Eli, era de onde saiu a linhagem lá desde Arão. Mas a geração de Davi eram todos uma geração de profetas. Só que esses profetas recebiam o sacrifício do povo. E quando eles tinham que separar o sacrifício do povo, o melhor, sabe o que eles faziam? Eles pegavam o melhor para eles. Eles pegavam o melhor para eles, eles rompiam a intimidade com Deus. Abusavam das concubinas dos reis e eram profetas. Até que chegou um dia, um profeta sem nome. A Bíblia não menciona o nome dele. E ele profetizou sobre a geração de Eli. Ele disse que toda a geração dele seria morta. E um só, apenas um, iria continuar. Esse um é o cara chamado Abiatar. Você já deve ter ouvido. Abiatar foi um dos profetas que seguiu a Davi. Foi um dos profetas que esteve do lado com Davi. E esse profeta esteve durante quase todo o tempo. E a Bíblia fala também, em paralelo, desse profeta chamado Zadok, profeta não sacerdote, chamado Zadok, que em paralelo também foi o cara mais jovem. Foi o cara mais jovem a seguir Davi, a entender a presença de Deus na vida de Davi. E quando esse cara entendeu, quando esse cara seguiu, quando esse cara foi lá e tomou uma decisão, uma posição, e foi junto com Davi, ele entendeu que sobre a vida de Saul a presença de Deus não habitava mais. Quero parar só um pouquinho aqui, quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Zadok saiu da casa de Saul. É muito difícil sair da casa de Saul. Casa de Saul tem tudo. Casa de Saul tem tudo que você precisa, todas as riquezas, toda a comodidade, toda a segurança. Só que na casa de Saul já não estava mais a presença de Deus. E o que Zadok fez? Ele deu a sua liberdade de escolha. Embora talvez a sua carne, a sua pessoa queria segurança, ele deu para o Senhor, seguindo a Davi, por entender que a presença de Deus estava se movendo através da vida de Davi. E ele seguiu Davi. E ele foi durante todos os tempos. Aí a Bíblia fala de uma passagem em que Zadok e Abiatar estavam no ribeirinho de Cedron. E ali Davi deu uma ordem e mandou que eles voltassem. E a gente vê esses dois profetas, esses dois sacerdotes, seguindo a Davi. Eles foram até lá, cumpriram todas as ordens que ele mandava. A diferença entre Zadok e Abiatar é que Abiatar abusava das concubinas de Davi. É mais ou menos o que a igreja quer fazer às vezes com Jesus. Eles abusavam. Zadok permanecia firme, permanecia forte, inabalável na presença de Deus. Sabe qual é a diferença? Quando a igreja entra na intimidade com o Senhor, a diferença da geração de Abiatar que vai para a intimidade e abusa da noiva. Sabe qual é a diferença de Zadok? Quando Zadok vai para a intimidade com o amado, ele se torna um útero. Ele entende que ele é a noiva e o Senhor é o noivo. Aí ele vai para a intimidade. Ele vai para a intimidade, ele gera vida. Ele produz vida. A igreja que não abusa da intimidade com o Senhor produz vida no reino, produz vida no reino. Essa é a grande diferença.
A geração de um cara que entendeu. E a Bíblia fala que a geração de Zadok, esses entrarão no meu lugar santíssimo. A Bíblia diz que eles não só entrarão, mas eles cuidarão das minhas coisas secretas. Eles se sentarão na minha mesa. Eles me servirão, cuidarão das minhas riquezas. O Senhor leva para a sua intimidade. Ele leva para o seu quarto. Ele leva para mais próximo do mais íntimo dele. Porque lá se torna um útero e lá vai gerar vida, querido. Lá você vai gerar vida, vai nascer vida, vai produzir vida para o reino. Essa é a grande diferença da igreja, que quando não entra na intimidade, não abusa do Senhor, não abusa da noiva. Ela entra para a intimidade e se torna um útero. Produz vida. Produz vida. Por isso, nunca se clamou tanto para que essa geração se despertasse. Nunca se gritou tanto, nunca se pediu tanto a Deus: desperta essa geração, Senhor. Desperta essa geração, Pai. Cara, o que acontece quando você vai para a intimidade? Se você leva uma vida constante, se você é como Zadok, que entendeu? Quando você for para a intimidade, você vai ser um útero. Os pais e mães que geraram vidas aqui, não é lindo você vê aquela criança crescendo dentro do ventre? O pai coloca a mãozinha lá na barriga e a criança chuta. A mãe sente aquela criança se mover aqui dentro. A mãe sente aquela criança crescer. Aí você vai no médico. Aí o médico usa aquele aparelhinho ultrassom, passa na barriga. Aí você começa a ver a forma daquela vida sendo gerada, daquela criança nascendo. Quando eu vi, eu me emocionei demais. Eu já passei por isso. Os pais e mães aqui já passaram por isso, entende? Gerando uma vida. Quando nós vamos para a intimidade, nós começamos a ver o cara que você está orando. Ele começa a chutar, ele começa a se mexer. Ele nem chegou aqui, mas você já consegue ver ele. Você já consegue perceber a forma dele. E quando ele entra por aquela porta, você se rasga. Quando ele toma a decisão de entregar a vida dele, você vê como se ele já nascesse. Aí você começa a acompanhar ele. Aí você vê ele dando os primeiros passos. Aí você vê o cara começando a crescer, começando a brincar. Você acompanha a vida que é gerada só porque você foi para a intimidade e se tornou um útero e nasceu uma vida. Sabe qual é o fim da história de Abiatar? Adonias, o filho do rei de Davi, ele começou a espalhar que Deus tinha algo novo. Começou a dizer para o povo que Deus tinha dado uma direção nova, queria fazer a direção dada a Davi já ultrapassada, mudar. E o nome Adonias significa prosperidade. E como toda geração de Eli,
abusavam até do sacrifício que o povo entregava ao sacerdote, oferecia a Deus. Ele era vidrado nas coisas. Sabe qual é a diferença entre uma geração e outra? Uma geração quer tudo que essa terra produz, a outra geração quer o que a eternidade produz. Uma geração vive para a eternidade e a outra geração vive para o momento. Aí Adonias começa a espalhar que havia algo novo de Deus. A todo canto escutamos coisas, movimentos. Nós vemos pastores com igrejas mortas, correndo atrás de visões, correndo atrás de estratégias que Deus dá, porque alguém decidiu ir para o ambiente secreto. Alguém entrou no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Esse cara entrou nesse ambiente e Deus falou para ele o que ele tinha que fazer. Por isso ele tornou o útero fértil. Ele começou a gerar vida, e vida, e vida, e vida. Aí o cara que é estéril, que não consegue produzir, quer fazer a mesma coisa. Ele quer ir para o ambiente secreto e quer copiar ele, quer fazer a mesma coisa. Aí ele vai para o ambiente secreto, mas ele é estéril. Ele é estéril, ele não vai conseguir produzir. Aí Adonias, percebendo, agora eu tenho a chance de enriquecer. Agora eu tenho a chance de ter tudo o que eu quis. Sabe o que diz a profecia? Uma das coisas que a profecia dada à geração de Eli, quando o último que sobrevivesse, era que no auge, na flor da idade, ele morreria. Deus iria permitir que um só se salvasse. Vocês lembram quando Doeg entrou lá na casa do sacerdote, matou todo mundo? Quem é que sobrou? Abiatar. Abiatar até tentava, sabe? Ele até queria. Ele acompanhava Davi. Ele até tentava se portar como um cara profeta, como um profético. Ele até tentava. Mas a essência dele era das coisas. A diferença entre um sacerdote e outro é que para um as coisas têm valores, não as pessoas. Para outras pessoas têm valores e não as coisas. Aí, cara, Adonias, aí Abiatar seguiu Adonias, foi atrás da grande oportunidade de crescer, de ser reconhecido, de ser famoso. Foi atrás. E quando Davi ouviu essas coisas, ele mandou que chamasse Natã. Quem estava junto com Natã? Zadok, o cara que vai para a intimidade. Por isso, a passagem que nós lemos, por isso Deus confia apenas à geração de Zadok a entrar no Santíssimo. Chama a atenção que a geração ali de Abiatar, de Eli, Deus diz que vai expor sobre eles a vergonha, mas Deus permite que eles continuem no templo, ministrando as pessoas. A diferença entre um e outro é que um ministra a Deus e outro ministra as pessoas. Sabe, cara, tem uma canção do Judson que fala: o problema sou eu. Senhor, o problema não é o pastor que vai trazer a palavra, o problema não é o ministro, o problema não é o som, o problema não é a igreja, não é o banco, o problema sou eu, Senhor, que eu não entendo. O problema sou eu, Deus. A diferença é que esse cara se